Quem vos fala é Luís Machado, presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, e hoje aqui com uma satisfação muito grande. Satisfação muito grande porque vamos iniciar uma época nova em que fazemos uma visita que, adaptada àquilo que é as restrições a que todos estamos submetidos, uma visita virtual, coisa que até hoje não se tinha ainda feito. É nosso propósito aqui na região sul da Ordem dos Engenheiros acolher todos, conviver com muitos e normalmente fazemos uma série de palestras e uma série de intervenções sobre temas diretamente ligados à engenharia ou da vida comum nossa, no nosso anfiteatro. Muito bom para se poder ter um contacto direto de quem está a transmitir as suas ideias com o público perto, por um lado, e por outro também a promover aquilo que é uma outra faceta dessas nossas reuniões, que é o convívio social, o convívio entre colegas, o encontro, quantas vezes, de pessoas que falam muitas vezes, mas não estão diretamente e pessoalmente, e portanto esses momentos são ótimos. E temos também uma outra atividade que é a de proporcionar uma série de visitas às principais obras que ocorrem nas diferentes regiões, no nosso caso na região sul e particularmente aqui na zona envolvente a Lisboa. Temos felizmente grandes obras, boas obras, obras em que a engenharia é absolutamente determinante e por isso fazemos estas visitas. Visitas estas que estão hoje altamente condicionadas e, como tal, nesta perspectiva, aquilo que o engenheiro Fernando Pinha, quem saúde, como coordenador do Colégio Regional Sul de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros, teve a iniciativa, e a iniciativa é dele, de se promoverem estas visitas virtuais, para as quais se fez a aquisição dos equipamentos necessários e com a colaboração de outros colegas estamos agora aqui a materializar essa ideia. E ideia é essa, como ele explicará, engloba aquilo que é o projeto, aquilo que é a construção, aquilo que é a fiscalização. E, portanto, temos aqui a representação destas três facetas que, conjuntamente com o dono de obra, são os players que estão nesta área. E, de facto, os donos de obra, os promotores, não fazem obras, os projetistas é que projetam, os construtores é que executam, as fiscalizações é que verificam. E só numa simbiose muito grande entre todas estas entidades é que nós temos o sucesso que é pretendido. E o sucesso é fazer o melhor projeto, materializar esse projeto nas melhores condições financeiras e de prazo. É para isso que nós fazemos, é para isso que nós cá estamos e saúde também necessariamente o Sr. Arquiteto Oscar Boça, representante do Gabinete de Arquitetura deste empreendimento que depois vai ser apresentado, o Rui Silva da parte da construção, e ainda no projeto Nuno Vieira na parte de estabilidade, nosso colega, Luís Macedo, que tem uma característica parecida comigo, que é ser ex-aluno também do Colégio Militar, e eu nunca esqueço estes pormenores, que está na parte da fiscalização. E depois a parte da obra é esta de duas empresas absolutamente de referência no nosso panorama construtivo empresarial de Portugal, quer a Alves Ribeiro, quer a HCI, são duas empresas que estão no mercado há muitos anos e que são de facto empresas que primam pela qualidade e primam pelo rigor, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista ético, portanto são empresas extraordinárias e que colaboram muito com a Ordem dos Engenheiros e cumprimento das pessoas, na pessoa do engenheiro Nuno Teixeira e do engenheiro Furtado Marcos, da Alves Ribeiro e da HCI, são duas pessoas também que no setor são altamente experientes e muitíssimo bem cotadas naquilo que fazem e naquilo que são de enquadramento da nossa engenharia e com a arquitetura de apoio. É, portanto, dentro deste espírito
e com esta particularidade hoje de termos uma primeira sessão em que somos todos cobaias, mas em que tentamos de facto proporcionar o melhor possível para se fazer esta visita guiada à distância, que passa a palavra ao nosso colega Fernando Pinho, coordenador do Colégio Regional Sul de Seville, para dar sequência, fazer as apresentações, e da nossa parte é com prazer que o fazemos, como Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, de mais esta nova iniciativa. Fernando, faz favor. Muito obrigado, caríssimo colega e amigo Luís Machado, Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul. Obrigado pelas palavras e pelo enquadramento que fez relativamente a esta iniciativa. Eu iria utilizar os seus 2 minutinhos que me deixou para eu fazer um breve enquadramento relativamente, portanto, aqui a esta iniciativa. De facto, nós tentámos adaptar-nos a esta nova realidade da pandemia, em que tínhamos muitas obras que gostaríamos de mostrar, de visitar, de perceber tecnicamente as dificuldades, etc., as soluções, mas infelizmente isso não foi possível presencialmente, e realmente pensamos que com este início com esta experiência que estamos a fazer hoje, isso possa de alguma maneira colmatar essa dificuldade, e dessa forma podermos, não só no nosso colégio de civil, mas também noutros colégios, podermos utilizar este equipamento e dessa forma, portanto, como dizia, podermos conhecer um pouco mais em detalhe aquilo que os engenheiros e outros colegas, como por exemplo os nossos colegas arquitetos, vão projetando e vamos também construindo neste país, ainda por cima agora com estas novas oportunidades que tudo leva a crer vão surgir. Portanto, queríamos de facto manter este ritmo e proporcionar esta informação aos nossos membros da Ordem dos Engenheiros e em boa hora, penso eu, criámos esta visita de estudo, esta visita técnica. De facto, olhando para o programa, nós vamos ter aqui um conjunto de intervenções, e intervenções essas que têm a ver com, digamos, por um lado, a parte do projeto em geral, a parte da gestão do projeto, de alguma forma, tendo por essa via a presença do promotor, depois a questão do projeto de arquitetura, a questão em especial da estabilidade e finalmente, a parte da execução em obra. E dessa forma eu iria passar agora, iríamos dar início, portanto, à apresentação do projeto, à qual se seguirá mais adiante a visita técnica, sendo essa a principal inovação desta sessão. Desta maneira, eu iria passar a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Macedo, que pertence à empresa Alphalink, que é uma empresa de gestão de projetos, e, portanto, o engenheiro Luís Macedo, que tem a função de gestor deste projeto. Portanto, eu passaria a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Macedo para fazer um breve enquadramento deste projeto, por favor. Ora, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão. O meu nome é Luís Macedo e sou o gestor de projeto da Alphalink, responsável por este projeto em particular. De uma forma resumida, este projeto refere-se à reabilitação do antigo Convento de Santa Joana, em Lisboa, com o intuito de vir a ser uma unidade hoteleira. Inclui desde a edificação nova até à reabilitação de parte dos edifícios existentes. Como já referi, na gestão de projeto temos a Alphalink, da qual eu faço parte. A complexidade do projeto levou-nos a contratar algumas das melhores equipas, ao nível da arquitetura, das especialidades e entidade executante. Temos, por isso, a bordo desta missão, o Ateliê de Arquitetura Saraiva e Associados, responsável pelo projeto de arquitetura e também pela coordenação de projeto. Relativamente ao projeto de estabilidade e hidráulicas, escolhemos a DIM Consult, engenheiros consultores, sendo que as restantes especialidades ficaram da responsabilidade da EACE, portanto, engenheiros associados. Faz ainda parte desta equipa a Eclipse, empresa responsável pelo Lighting Design, e a empresa Arcpais, que assegura o projeto de arranjos exteriores e paisagismo.
Na frente de obra, temos o consórcio Alves Ribeiro HCI, empresas extras, como já foi dito, como sabemos, com dimensão e capacidade para levar a cabo uma obra desta natureza. Devido à natureza do edifício existente, ser um antigo convento, as realidades arqueológicas, antropológicas e também de conservação e restauro são evidentes, pelo que escolhemos a empresa Arquea hoje para desenvolver todo o trabalho necessário a este nível e que tem feito um excelente trabalho até ao momento. Este projeto conta ainda com a certificação BREEAM, tendo sido escolhido a empresa Green Lab para apoio e assessoria a todo este processo até que seja obtida a certificação. Pronto, e feito este enquadramento do projeto e das entidades envolvidas, das principais entidades envolvidas, eu passaria a palavra ao engenheiro Fernando Pinho. Muito bem, engenheiro Luís Macedo. Muito obrigado e até uma próxima. Muito bem, muito obrigado pela sua intervenção e o enquadramento geral que fez dos principais intervenientes na obra. Eu agora iria fazer uma breve apresentação do Sr. Arquiteto Óscar Bossa, da empresa Saraiva e Associados. O Sr. Arquiteto formou-se em Arquitetura pela Universidade Técnica de Arquitetura de Lisboa no ano 2000. Ao longo dos anos tem colaborado em vários ateliês, onde teve a oportunidade de desenvolver projetos para vários mercados internacionais, entre os quais destaca Moçambique e Dubai. E integra a equipa de produção da Saraiva e Associados desde janeiro de 2017. E é, portanto, também responsável por este projeto de arquitetura desta obra. Desta forma, passaria a palavra ao Sr. Arquiteto Óscar Bossa para fazer a sua intervenção relativamente ao enquadramento da arquitetura deste projeto. Faz favor. Muito boa tarde a todos. Sou o arquiteto Óscar Bossa e estou aqui na Saraiva Associados já há alguns anos e estou incumbido de desenvolver este projeto nesta fase. Para iniciar a apresentação do enquadramento, para começar agora a fazer a nossa exposição. Esta é uma zona que está enquadrada no centro de Lisboa e é uma zona que tem várias componentes muito específicas, o que nos dificultou um pouco a abordagem a toda esta questão, mas que vou tentar elaborar sobre as nossas opções. Este quarteirão, como já foi referido pelo engenheiro Luís Macedo, tem uma série de componentes arqueológicas a preservar, uma série de confrontos com elementos nacionais classificados, por exemplo, aqui a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, do arquiteto António de Pereira, que é património classificado, e também esta fachada aqui na Rua de Santa Marta, que é uma fachada já dos anos 1700, que nos interessa preservar, e também o corpo da igreja para manter. O património neste momento, antes desta intervenção, encontrava-se de algum modo não estava valorizado, era utilizado como armazém e como oficina da PSP, e não respondia ao potencial que nós vimos neste projeto. Como enquadramento geral, a abordagem foi tentar reabilitar e revitalizar toda esta zona e tentar integrar a nossa intervenção para potenciar este espaço que é classificado. Como apresentação da nossa abordagem, temos dois contextos dispares, que são duas ruas que nós tentamos falta uma palavra agora,
conciliar e enquadrar e reunir numa única intervenção que criasse uma unidade a toda esta zona. Na Rua de Santa Marta, a ideia é revitalizar, recuperar toda esta fachada, mantendo-a como está, e complementar umas ruínas que existiam no final desta fachada com um edifício novo que aqui aparece nesta imagem 3D, em que faria a complementaridade desta rua e fazendo a transição para este contexto urbano de uma traça muito mais histórica, muito mais antiga, que está em oposição à zona oposta, do outro lado da rua, uma cota mais alta, um contexto muito mais urbano e mais recente em termos de intervenções e de volumetrias arquitetónicas que existem lá, e tentando fazer esta dualidade e complementando estas duas ruas muito dispares no seu aspecto arquitetónico. Na Rua da Camilo temos o confronto com a já referida Igreja do Sagrado Coração de Jesus, como vemos aqui na volumetria. Desculpem estar a passar os slides de trás para a frente, mas é para enquadramento de toda esta zona. Nesta fotografia vemos a localização e os edifícios que neste momento lá existiam, em que a nossa abordagem foi requalificar, recuperar os mais importantes e tentar criar um projeto que potenciasse todo este espaço e valorizasse e revitalizasse o seu usufruto de toda a população e se fosse mais um foco de interesse para o promotor, para a cidade e para este património. Na zona da Camilo, a intervenção foca-se numa formalidade diferente, mais atual, com um edifício novo que formalmente prima pela sua simplicidade material, pela sua simplicidade formal, o que lhe dá uma intemporalidade que lhe vai permitir envelhecer e não entrar em conflito com uma intervenção mais gritante, vá lá. A ideia deste projeto foi, de algum modo, unir estas duas ruas, revitalizando o Logradouro, que estava ocupado por edifícios em decadência, um pouco ocupar todo este espaço e não o valorizando. A nossa abordagem foi fazer um enquadramento entre estas duas realidades, o que nos criou algumas dores de cabeça e muito estudo e muita tentativa de o conseguir. Penso que o atingimos. Como elemento primordial em espaço, em termos urbanos, esta união é feita por uma escada que desce da Rua Camilo, por umas escadas muito à imagem de Lisboa, em que se vai vendo e se vai descobrindo todo o enquadramento do interior deste pátio, e que faz uma ligação a estes dois níveis, que, parecendo que não são 4 pisos de diferença, e é mesmo, são duas cotas muito diferentes entre estas duas ruas.
A nível formal, a união entre o edifício novo, o volume novo da Rua Camilo, com a integração da igreja e a recuperação da parte da Rua de Santa Marta, é feita por um estudo formal e um estudo de materialidades que integram estes dois espaços e enquadram este espaço, este novo espaço público que, no fundo, estamos a propor nesta zona, que vai revitalizar toda este quarteirão. Esta imagem é uma imagem oposta para o lado de Santa Marta, em que vemos a entrada da igreja e o novo edifício que integra este contexto mais histórico desta recuperação e que enquadra esta zona de Logrador. Neste piso, que basicamente estamos ao nível da Rua de Santa Marta, é onde o programa incide mais sobre os espaços públicos, restaurantes, zonas de usufruto público, enquanto a zona privativa do hotel faz, não a este nível, mas aos níveis superiores. Um pouco mais para a frente vou mostrar as plantas em que este enquadramento se entende. Estas duas imagens mostram um pouco as duas entradas para este hotel, em que a entrada pela Rua de Santa Marta é feita pelo antigo arco do convento para esta zona mais histórica, de uma forma mais revitalizada e entra-se na história e não numa zona nova. E esta imagem aqui de cima é a entrada do hotel, com um caráter muito mais atual, em que são duas, como disse no início da intervenção, são duas realidades, são dois contextos diferentes que nós tentamos e conseguimos na nossa intervenção potenciar. Existem vários pátios e logradores interiores. Temos um espaço mais público de um lado da igreja. Esta imagem virtual é de um outro espaço mais pequeno, mais privativo, que é dado ao hotel, em que é potenciado um espaço privado para o restaurante do hotel e não tão exposto como o outro, que serve quase como uma extensão do espaço público para dentro do logrador. Arquiteto, não sei como é que estamos em termos de tempo, mas se pudesse... Vou tentar acelerar, sim, vou tentar acelerar. Obrigado. Em termos de recuperação histórica, nós temos muitos elementos patrimoniais muito importantes que temos que preservar e tentamos potenciar isso. Esta imagem virtual é uma proposta em que se revitaliza totalmente o antigo altar-mor da igreja, que estava com uma série de lajes de madeira, tudo tapado aqui a servir de armazém, e que nós voltamos a dar-lhe os verdes anos para começar agora outra vez a viver e a cidade a usufruir deste seu elemento patrimonial. Isto são várias imagens do design interior, do usufruto público, dos restaurantes na igreja, esplanadas a dar para os jardins, e toda esta riqueza que está contextualizada também na história do hotel e na história
do próprio convento. O hotel tenta trazer essas memórias e tenta evidenciar de algum modo a história e a modernidade em toda a sua intervenção. São imagens potenciadas para o interior, a zona mais privada dos quartos, os corredores de acesso aos quartos, em que temos uma intervenção mais clássica nas portas e uma série de elementos muito interessantes e muito contextualizados nesta abordagem. Como formalização e para evidenciar a organização formal em termos básicos do hotel, ao nível da Rua de Santa Marta, temos uma entrada pelo antigo portão do convento, em que entramos em zonas onde nos apresentam vários restaurantes e vários bares com usufruto público, porque esta ligação entre a Rua de Santa Marta e a Rua da Camilo, que está em cima, é potenciada e criamos aqui quase mais uma passagem e mais um espaço público nesta zona. Em termos de oferta, temos tudo que os hotéis oferecem, desde ginásios, bares, zonas de estar, zonas de convivência e toda a parte da oferta de hotelaria, que é o que nos permite fazer as intervenções, porque sem os intervenientes e sem as pessoas que querem investir, não se conseguiria recuperar um edifício que já estava, não a um abandono, mas já em decréscimo da sua qualidade. Eu penso que dentro desta abordagem tivemos na recuperação, manutenção da fachada de Santa Marta, do corpo da igreja que o evidenciámos na zona do altar-mor e da intervenção nova do nosso edifício, nós chamamos o edifício novo, este edifício com volume mais alto para a Rua da Camilo, em que potenciamos as necessidades programáticas que nos foram apresentadas e potenciamos todo este espaço para o usufruto da cidade e das pessoas que cá quiserem visitar e usufruir da cidade de Lisboa, e é mais uma oferta que temos na nossa cidade que bem necessita. Eu, por mim, passo agora a palavra ao próximo interveniente, o engenheiro de estruturas, que nos vai explicar toda a complexidade com que esta pré-existência nos permite resolver as questões que toda esta complexidade formal nos fez pensar e matar neurónios, que ele sabe bem, eu também, para conseguir ter um bom projeto agora executado pela HCI. Muito bem, Sr. Arquiteto, já agora, se me permite, eu iria pegar só na sua deixa e, antes de mais, queria-lhe agradecer o esforço que fez em concentrar em pouco mais de 10 minutos um projeto desta dimensão. Portanto, muito obrigado pela sua capacidade de síntese. E então eu agora iria fazer uma breve apresentação do Sr. Engenheiro Nuno Vieira, da empresa DIMConsult Engenharia Consultores Limitada. O Sr. Engenheiro Nuno Vieira licenciou-se no ano 2000 pelo Engenharia Civil pelo IST. Desde 2002 faz parte dos quadros técnicos da empresa DIMConsult Engenheiros Consultores Limitada, onde tem desenvolvido e coordenado projetos de fundações e estruturas, assim como a coordenação geral de várias especialidades de engenharia. Atualmente assume a direção técnica da empresa DIMConsult Engenheiros Consultores Limitada, é a empresa da qual também é sócio-gerente. O Sr. Engenheiro Nuno Vieira vem, portanto, aqui partilhar connosco a sua intervenção neste projeto, com este grau de complexidade que acabamos de ver
através da apresentação do Sr. Arquiteto Oscar Bolsa. Sr. Engenheiro Nuno Vieira, por favor, faz favor de fazer a sua apresentação. Obrigado. Olá, boa tarde. Desde já o meu agradecimento especial à Ordem dos Engenheiros e ao consórcio executante Alves Ribeiro HCI pela oportunidade que nos deu de apresentar o nosso trabalho neste projeto. Bem, aqui o arranque é sempre a variável de arranque. Portanto, isto era a existência que tínhamos em 2016. Portanto, e o desafio que nos foi proposto pelo promotor e pela arquitetura seria implementar este volume, tal como o arquiteto Oscar há pouco apresentou. Portanto, as dificuldades e os constrangimentos iniciais são os naturais de uma obra de reabilitação e reconstrução urbana, as confrontações nos limites do lote com os edifícios confinantes, o desnível topográfico de nascente para poente, e quando digo de nascente para poente, estamos a falar da Rua Santa Marta para a Rua de Camilo Castelo Branco, um desnível de 11 metros, portanto, que estruturalmente se reflete num desequilíbrio de impulsos. E o clássico das obras urbanas, a introdução das caves. Portanto, em termos de demolições, tivemos demolições totais e parciais com contenção de fachada. Aqui, neste caso, com particular dificuldade, portanto, a relação sempre complicada com a Direção-Geral de Património Cultural, a DGPC, porque, inevitavelmente, temos perspectivas sempre diferentes. De um lado é o passado, a DGPC, preservar ou perpetuar a história das construções e, por outro lado, as engenharias com a adoção de soluções que cumpram e perpetuem também os regulamentos estruturais. Paralelamente, houve necessidade de fazer uma definição das demolições, com particular incidência nas zonas de manutenção de elementos, quer seja as fachadas, quer seja a fachada da Rua de Santa Marta, quer seja as próprias paredes da igreja. Portanto, em termos de trabalhos de demolição, a amarelo, o que foi totalmente demolido, e a vermelho temos aqui as fachadas de Santa Marta, as paredes da igreja na zona onde foi possível demolir o seu interior. Portanto, e nesta zona houve praticamente a preservação da existência. Portanto, isto é uma perspectiva da Rua de Santa Marta, da contenção de fachada, portanto, que foi implementada. Em termos de demolições, portanto, é a perspectiva em planta do que foi executado, portanto, aqui demolição integral dos edifícios, as fachadas a manter. Portanto, e aqui é de salientar que, apesar de não ser muito claro no slide, todos estes pontos são elementos patrimoniais que a arqueologia arduamente catalogou e são elementos que ou seriam mantidos no local sem demolição, ou seriam relocalizados, aproveitados e relocalizados, ou então guardados em armazém nos armazéns da DGPC. Portanto, isto é uma perspectiva ou uma planta do projeto de contenção de fachada. Portanto, é aqui a verde a fachada que foi mantida, portanto, a solução pelo interior, portanto, algo que agora a Câmara de Lisboa impõe, a solução tipo que foi proposta por nós e executada em obra. Isto já é uma perspectiva da obra, algo que daqui a pouco poderemos ver no local. Portanto, esta fachada será a parte norte da Rua de Santa Marta, portanto, vindo de norte para sul. Portanto, em termos de dificuldades técnicas, a geometria do empreendimento foi, em primeira instância, a principal dificuldade. A grande variabilidade geométrica em planta
e em planta e em altura, e a própria intenção da arquitetura em maximizar a área de construção na volumetria construtiva disponível, assim como a compatibilização com as fachadas existentes a manter. Portanto, isto leva-nos à concepção estrutural, portanto, uma pequena reflexão sobre a solução de contenção, de escavação contenção que propusemos, portanto, o muro tipo Munique. Em termos de solução, a prospeção geotécnica efetuada identificou o nível freático a sensivelmente 2 metros de profundidade. Portanto, esta questão levantou-nos logo a questão de que tipo de solução deveríamos introduzir. Se uma solução tipo Munique, mas com a presença de nível freático elevado, poderia condicionar essa solução, e então foram feitos estudos hidrológicos complementares, e o facto dos terrenos de formação terem uma permeabilidade baixa permitiu viabilizar a solução. Outra questão que nos forçou a manter ou levar esta solução tipo Munique em detrimento de uma solução convencional de nível freático, parede moldada ou cortina de estacas, foi a limitação de espaço para aceder ao interior da obra. Portanto, além disso, nas reuniões preliminares com a DGPC, foi sempre uma questão que a DGPC levantou reservas. A solução pesada de ser uma solução muito pesada, quer de estacas, quer de parede moldada, e paralelamente, a solução tipo Munique, à exceção da cravação das microestacas, permite que todos os trabalhos sejam triados pela arqueologia. Portanto, não há execução sem verificação, e isso é algo que a DGPC, compreensivelmente, se entende. Portanto, além disso, as próprias soluções de estacas e parede moldada são efetivamente eficientes e reitáveis em terrenos brandos. No caso da nossa obra, a existência de materiais compactos e muito compactos, relativamente próximos da superfície, como são as formações de Benfica e o complexo vulcânico de Lisboa, levou-nos também a criar algumas reservas na adoção dessas soluções. Portanto, isto são alguns cortes tipo que propusemos na elaboração do projeto. Refira-se aqui que a entidade executante, após analisar o nosso projeto, sentiu necessidade de fazer algumas adaptações, de modo a possibilitar uma rentabilidade maior na execução dos trabalhos. Por exemplo, na contenção para a Rua Camilo Castelo Branco, que é o exemplo deste corte, em detrimento das pregagens que nós propusemos, a entidade executante apresentou uma alternativa, que foi a execução de uma viga de coroamento à cabeça do muro da alvenaria e selada com a microestaca para baixo. Portanto, foi um princípio diferente do que assumimos, mas não nos parece também adequado, e efetivamente está implementado e felizmente com bons resultados. Portanto, o passo seguinte foi a definição dos corpos estruturais independentes. Portanto, estamos a falar de uma volumetria que faz uma área de construção de 25 mil metros quadrados, e havia necessidade de simplificar o edifício. E para isso foram definidos corpos estruturais distintos, alguns deles de fácil identificação, como é, por exemplo, este pequeno corpo aqui a norte, fora da contenção de fachada que nos foi imposta. O corpo novo, portanto, ao longo da Rua Camilo Castelo Branco, também nos pareceu óbvio a sua separação. Havia a necessidade, no entanto, de criar aqui um outro corpo, porque assumir estes 75 metros de fachada como um único corpo estruturalmente independente parecia-nos forçado. E foi isso que, nas primeiras análises que fizemos, nas primeiras análises analíticas, foi o que constatámos. Portanto, simplificadamente,
Pedia ao Sr. Engenheiro Nuno Vieira se conseguisse nos próximos 2, 3 minutos terminar a apresentação. Muito obrigado. Eu sei que não é fácil, Obrigado. Ok, tranquilo. Portanto, aqui, começando a caracterização dos edifícios, do mais fácil para o mais complicado, portanto, corpo 4, é uma estrutura integralmente em betão armado, portanto, que se desenvolve com uma semicave, 3 pisos elevados. Portanto, aqui a figura do modelo de cálculo permite, mais do que palavras, caracterizar o edifício. Eu vou, indo de encontro ao pedido do engenheiro Fernando Pinho, vou avançar. Portanto, este será o corpo estrutural 3, portanto, também ele todo integralmente em betão armado, aqui com duas caves. Portanto, e depois o primeiro corpo mais complicado, que é o edifício que se desenvolve ao longo da Rua Camilo Castelo Branco. Portanto, neste caso também tivemos também um edifício em betão armado na generalidade. Há, no entanto, a necessidade, portanto, isto é o modelo de cálculo, portanto, digamos, este vazio aqui é a interseção com o corpo da igreja, portanto, foi-nos impossibilitada a introdução de elementos robustos de fundação dentro do corpo da igreja, e houve por isso a necessidade de introduzir, fazer aqui como um viaduto, basicamente é isto que se pode falar, um viaduto materializado ao nível da laje do piso 1, portanto, sendo o piso 0 a Rua Camilo Castelo Branco, uma laje pré-esforçada, em que sobre ela se desenvolveria, digamos, o resto da estrutura, portanto, sobre a igreja, e aqui, em detrimento da solução de betão armado, passou-se a uma estrutura mista, a aço-betão, para aligerar o peso da própria estrutura. Portanto, isto é um corte transversal, aqui o corpo da igreja, portanto, a junta estrutural, / junta de dilatação que foi materializada, uma junta vertical e uma junta horizontal. Portanto, aqui sob as paredes da igreja, uns aparelhos de apoio que permitiam, digamos, esta separação. E aqui alguns cortes transversais, portanto, do que foi. Aqui o corte tipo da solução mista sobre a laje pré-esforçada. Depois, o corpo da igreja. Este corpo da igreja tinha uma variabilidade imensa de soluções, portanto, e houve por isso necessidade de setorizar. O setor 1.1 é uma solução equivalente aos corpos 3 e 4, portanto, contenção de fachada e estrutura interior em betão armado. O setor 1.2 era a manutenção total da existência, com reforços metálicos e de fibras, porque já existiam elementos de betão armado no seu interior. E o setor 1.3, que foi a demolição integral do seu interior e a constituição de uma gaiola metálica. Portanto, isto é um corte transversal pela igreja, a solução existente. Portanto, o setor 1.3, o mais condicionante. Inicialmente existiam 3 níveis elevados, todos eles materializados com soluções de vigas metálicas ou betão apoiadas diretamente nas paredes da igreja, fazendo qualquer um dos pavimentos uma esbelteza elevada com um metro no conjunto. Portanto, isto eram as soluções do que existe. Aqui uma relevância aqui a este elemento arqueológico que será reaplicado depois da execução da obra. Portanto, as várias soluções dos diferentes pisos. Portanto, aqui uma zona que daqui a pouco podemos ver na visita. Portanto, os modelos de cálculo que foram desenvolvidos. Eu penso que estamos a terminar, se não me engano. Sim, faltam 43 segundos. Ótimo. Portanto, aqui os modelos de cálculo desenvolvidos, muito embora estejam só aqui um modelo de cálculo, foram desenvolvidos dezenas, para não dizer centenas de modelos para a calibração dos elementos estruturais, quer seja interação solo-estrutura, interação estrutura metálica versus parede de alvenaria. Isto, a solução final,
Importa referir que a arquitetura solicitou a introdução de mais um nível comparativamente ao existente, o que nos dificultou extremamente o processo. Aqui a comparação entre o que foi executado e o que inicialmente existia. E estou a exceder o meu tempo. Portanto, vamos lá. Portanto, aqui algumas perspectivas do que... Portanto, e para isto foi feito um faseamento construtivo, que julgo que o empreiteiro está a implementar. Portanto, aqui há algumas ressalvas com o faseamento construtivo, com bandas a betonar em segunda fase, quer para a aplicação do pré-esforço, quer para diluir os efeitos de fluência por efeito de formação das fundações, quer do encurtamento dos pilares. Portanto, um assunto que tínhamos pano para mangas para discutir. Aqui a laje pré-esforçada, a planta do piso 1, a banda a betonar em segunda fase, um pormenor da laje de pré-esforço. Aqui a laje de piso 0, que será também betonada em segunda fase, para diluir o efeito do encurtamento dos pilares na relação dos aparelhos de apoio com as paredes de alvenaria. Portanto, e aqui há algumas quantidades de trabalho envolvidas. Muito bem. Sr. Engenheiro Nuno Vieira, muito obrigado pela sua capacidade também de síntese de apresentação de um projeto com esta complexidade técnica e realmente demonstrativa do desafio que é esta obra no seu todo. Muito obrigado, uma vez mais, pela sua capacidade de síntese, e peço desculpa ter pedido para agilizar, mas queremos tentar acabar às 19h30. Bom, dando sequência ao nosso programa, eu agora queria passar a palavra ao Sr. Engenheiro Rui Silva. O Sr. Engenheiro Rui Silva, que é o diretor desta obra. O Sr. Engenheiro Rui Silva pertence à empresa HCI Construções, licenciou-se em Engenharia Civil pelo IST em 1998 e desde essa altura exerce direção técnica de obra, com particular destaque em obras de elevada complexidade em termos de reabilitação. Desde o ano 2000 faz parte dos quadros técnicos da empresa HCI Construções S.A., onde tem tido a oportunidade de dirigir obras de relevo na cidade de Lisboa. Eu queria também, através da pessoa do Sr. Engenheiro Rui Silva, agradecer ao Sr. Engenheiro Nuno Teixeira, representante do consórcio Alves Ribeiro HCI, e também ao Sr. Engenheiro Rui Furtado Marques, igualmente também representante do consórcio Alves Ribeiro HCI, que está a executar esta obra. O Sr. Engenheiro Rui Silva fez o favor de aceitar o desafio que nós lhe colocámos, através naturalmente, do convite e da definição desta obra para ser apresentada nesta visita técnica, e, portanto, queria agradecer desde já a disponibilidade do Sr. Engenheiro Rui Silva e o tempo que já gastou com a preparação desta visita, não só hoje, mas como em testes que fizemos anteriormente. O Sr. Engenheiro Rui Silva vai ter agora uma breve intervenção, segundo o que está previsto, de enquadramento geral da sua apresentação, que depois vai ser feita mais adiante com o equipamento próprio que, através do Conselho Diretivo da Região Sul, na pessoa do Sr. Engenheiro Luís Machado, seu presidente, foi adquirido para este tipo de visitas que vamos então aqui iniciar. Sr. Engenheiro Silva, faça favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro, gostava de agradecer, em nome do consórcio Alves Ribeiro HCI, a oportunidade que nos é dada de colaborar nesta iniciativa da Ordem, e com especial destaque gostava de agradecer a amabilidade e a elevação da apresentação que o Engenheiro Luís Machado nos fez, que nos deixa muito agradados. Vou fazer uma breve apresentação aqui em PowerPoint, não vou passar isto rápido, até para não esgotarmos, não repetirmos informação que já foi dada, ok? A participação do consórcio aqui teve 3 momentos distintos. Entramos numa fase prévia apenas para apoio. Pretendeu-se nesta fase permitir que a arqueologia pudesse evoluir o máximo número de trabalhos possível para depois ter menos intervenção durante a fase da construção. Fomos até onde foi possível. A segunda fase, que é a que está em curso, é a estrutura. Tem, como puderam ver pelos desenhos e pela apresentação do engenheiro Nuno Vieira, a área de intervenção é muito grande dentro do lote, não nos sobra espaço
para o lado de fora, e em função disto fomos tentando desenvolver uma metodologia de trabalho mais faseada que dessemos sempre que conseguíssemos trabalhar. A logística de uma obra desta natureza é muito grande e o espaço que temos para trabalhar é muito curto, porque tudo é obra, não é? A terceira fase vai estar relacionada com os acabamentos, que é uma coisa que vai iniciar em breve, e as duas grandes dificuldades que estamos a ter, pois na visita à obra elas vão ser mais ou menos perceptíveis, teve a ver com as atividades arqueológicas, com efeito o número de achados e a intervenção arqueológica excedeu tudo o que poderíamos ter pensado, tanto na área em que esta intervenção acabou por acontecer, como na profundidade, e de repente temos a arqueologia a trabalhar connosco, quase até às cotas de fundo de escavação, o que obriga aqui um grande esforço de todos na coordenação, para que eles possam evoluir, porque chega um momento em que eles não conseguem descer sem a engenharia lhes possibilitar esse trabalho, e para que nós possamos ir trabalhando, servindo da melhor forma ao dono de obra no objetivo que ele tem de concluir esta empreitada. O prazo previsto para esta fase da estrutura eram 19 meses. O segundo, aquilo que vos vou mostrar aqui, era um planeamento cinemático que acho que fala por si, daquilo que queríamos fazer mais ou menos ao longo dos 19 meses. Portanto, a ideia de como iríamos evoluindo a obra e dando atenção àquela que foi a apresentação do engenheiro Nogueira, era a forma de evoluir nesta fase de escavação e depois a superestrutura. Estamos um bocadinho desviados em algumas das frentes e conseguimos, a forma como as frentes se relacionaram não foi o que pretendíamos. Vivemos com a questão da arqueologia e quando passamos na obra percebe-se pela forma como a obra está organizada o impacto que tem em algumas frentes. E a segunda fase, que será uma obra interessantíssima, portanto a exigência do projeto é muito grande e é uma obra de grande dimensão. Portanto, o desafio é fazer esta segunda fase em 20 meses, tirarmos partido de alguma superposição dos trabalhos e em 31 meses, é este o plano, em 31 meses podermos entregar ao dono de obra para que ele rentabilize o seu investimento e o desafio que nos fez. Okay? Portanto, eu não perderia aqui muito mais tempo, passo a palavra ao engenheiro Fernando Pinho, enquanto nos preparamos para dar a experiência daqui da visita a todos. O Sr. Engenheiro Fernando Pinho, pode ser? Muito obrigado, peço apenas o favor de descompartilhar o ecrã. E então o Sr. Engenheiro agora vai preparar a visita à obra propriamente dita. Portanto, eu queria lhe agradecer para já este enquadramento que fez e iria aproveitar este tempo em que o Sr. Engenheiro se vai equipar para fazer a visita, digamos, em direto, não é? Portanto, e aqui é que vai ser a componente inovadora desta ação que nós estamos neste momento a desenvolver e que foi de facto um trabalho de equipa. Permitam-me que vos diga que realmente, desde a ideia desta nova metodologia de realização de visitas técnicas no âmbito da pandemia, até à sua concretização no dia de hoje, vários intervenientes estiveram associados, desde logo a apresentação da proposta ao Conselho Diretivo da Região Sul, que a acolheu, digamos, de forma bastante entusiasta, o que nos permitiu o Conselho Regional prosseguir com o processo, e depois fizemos uma consulta das empresas. Houve uma empresa que em particular teve as condições que nós queríamos, e depois através, é justo dizer, do nosso técnico de informática, o José Vultos, que fez o favor de também acompanhar todo este processo. Fizemos vários testes, incluindo no armazém da empresa, ver se o equipamento funcionava em condições de difícil acesso, etc., com, digamos, falta de iluminação e dificuldades de rede, e tendo sido realmente testada essa situação, avançámos para a aquisição e testámos-la em obra mais tarde,
uma vez mais, ou melhor, dessa vez já com a presença do engenheiro Rui Silva e finalmente chegámos aqui hoje. Portanto, para que nós todos possamos usufruir da visita nas melhores condições, eu iria pedir aos colegas a quem eu queria endereçar um abraço especial pelo facto de estarem presentes nesta conferência, a toda a assistência, a todos os nossos colegas que estão aqui presentes, tendo em consideração que hoje é 29 de julho e que, portanto, é a última atividade que temos calendarizada para o mês de julho da Ordem na região sul da Ordem dos Engenheiros e, portanto, um agradecimento especial pelo facto de estarem aqui presentes nesta altura do ano. E, portanto, o que eu queria pedir aos colegas é que ponham a imagem na vista do orador para poderem maximizar, digamos assim, a imagem que vai ser projetada agora através da câmara de vídeo. Portanto, o Sr. Engenheiro vai equipar-se, ele está neste momento a equipar-se, portanto, o equipamento também não é assim nada de especial, é uma câmara GoPro que vai ser fixa ao capacete, e depois nós vamos ver aquilo que o Sr. Engenheiro estiver a ver na altura. Portanto, vamos entrar na obra através da máquina de filmar e ele vai ter o microfone, enfim, vai ter o computador dentro de uma mochila com acesso à internet e vamos utilizar uma destas ferramentas digitais de transmissão portanto, deste tipo de eventos, de reuniões, que neste caso julgo ser o Zoom, que aliás estamos a usar e, portanto, é assim que se vai decorrer a visita. Eu aproveitaria talvez para passar a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Machado, que tanto se envolveu neste processo, e se eventualmente, enquanto o Sr. Engenheiro Rui Silva está ali a preparar, o Sr. Engenheiro Luís Machado quer complementar com algumas palavras adicionais enquanto o Sr. Engenheiro se equipa. Quero, com todo o gosto, e perante uma plateia tão vasta que só mostra de facto o interesse que estas iniciativas têm, são fundamentais para nós divulgarmos aquilo que é o trabalho de uma profissão de confiança pública. Aquilo que nós fazemos, engenheiros, são de facto atividades que todos assumem como estando bem feitas, mas para estarem bem feitas têm uma complexidade muitíssimo grande. E a complexidade vai logo ao nível dos promotores. Quem, como a Alphalink, na pessoa do engenheiro Luís Macedo, se disponibiliza a fazer investimentos desta envergadura, dezenas de milhões de euros, para remodelar um espaço e não ir para soluções simples, mas soluções complexas que têm de facto outro enquadramento que a arquitetura lhes consegue dar, mas que na conjugação entre a arquitetura e a engenharia depois se torna de facto bem difícil por vezes de implementar. Coisas que são em espaço neutro são de alguma forma, do ponto de vista estrutural, na nossa área de engenharia e engenharia civil, mais simples de executar. Como vocês verificaram daquilo que foi a descrição da arquitetura e da descrição da engenharia da parte de estabilidade, há aqui uma série de condicionamentos que aqui obrigam de facto a arranjar soluções que são engenhosas de engenheiro, mas que são simultaneamente altamente exigentes do ponto de vista técnico e do ponto de vista da sua materialização. Quando temos aqui soluções de contenção que não são tradicionais, quando temos soluções em que temos que tornar alguma independência entre parte do edifício e a igreja existente, em que temos de facto que garantir com soluções pré-esforçadas, com vão já com alguma dimensão, com cargas muitíssimo grandes. Portanto, tudo isto é um desafio a que nós somos sujeitos e depois toda a fase construtiva em que parece simples quando tudo está feito, mas para se fazer com contenções de fachada, com limitações de espaço, com tudo aquilo que é um estaleiro numa área reduzida, são sempre grandes dificuldades. Portanto, fica os parabéns muito grandes a quem é o promotor, na pessoa do engenheiro Luís Macedo, dos projetistas, e agora, mais em pormenor, com as apresentações, estamos na presença também de um dos melhores gabinetes de arquitetura de Portugal, e peço ao arquiteto Oscar Bolsa que apresente os meus cumprimentos ao Miguel Saraiva, amigo, e de facto com um portfólio de trabalhos lindíssimos e extraordinários, e depois também, necessariamente, à parte da nossa área de engenharia e aos construtores. Construtores que são uma parte que está muito obscura
que praticamente não aparece, mas que é essencial e que a nossa atividade é uma atividade feita de dias bons e dias maus, de noite e de dia, com restrições, e por isso tudo aquilo que for a divulgação da atividade da engenharia, da obra, da construção para o mundo que vive só depois com as obras feitas, é um trabalho que nós, engenheiros, temos a obrigação de fazer para que sejamos tidos como parceiros fundamentais na vida económica e social do país. Julgo que já estamos em condições de poder iniciar a visita e aquilo que pedia era para passarem de facto ao ecrã grande para terem uma visão maior daquilo que é. Fernando Pinhos, meus parabéns mais uma vez por esta iniciativa e por esta visita inédita, pá, e que será seguida certamente de outras. Muito obrigado, Engenheiro Luís Machado, pelas suas palavras e por todo o enquadramento que reforçou nesta apresentação. Já estamos a ver o Engenheiro Rui Silva no ambiente da obra. Quando ele passar então a falar, peço então a todos os colegas que estão na assistência que definam a vista do orador para podermos ver a imagem na sua maior dimensão. Optimizamos a dimensão. Eu passo já sem mais demoras ao Sr. Engenheiro Rui Silva para que possa então iniciar esta parte da visita. Muito obrigado. Rui Silva, faça a favor de começar então. Ok, então cá estamos de novo. Nós estamos na parte de trás da fachada de Santa Marta, já vamos ver por fora, ok? Tentando fazer aqui a ligação à apresentação do engenheiro Nuno Vieira. Este é o sistema de contenção de fachadas para o lado de dentro, portanto a solução de virar a contenção para o lado de dentro, ao contrário do que usualmente se costumava fazer, tirou nas caves esta dimensão, portanto, a solução que vem à minha frente, que é conseguida combinar duas microestacas, e se a microestaca do lado dentro... Rui Silva, eu pedi-lhe o favor de tentar pôr a mão à frente da boca, que dá uma sensação que está aí muito vento, talvez assim melhore um pouco a qualidade da sua intervenção. Está com efeito, sim, com efeito está muito vento. Está melhor. Ok, obrigado. Agora está portanto, dizia que esta fundação, que tem um par de microestacas e tem a particularidade da microestaca interior ser ao mesmo tempo a fundação da contenção, mas também o apoio à microestaca do Berlim, provisório. Um pouco mais à frente e deste lado temos um caso notável da contenção de fachada, que é já uma lógica mais volumétrica, porque aqui tiramos partido de aproveitar duas fachadas. Está relacionado com o túnel de entrada do segundo convento que o arquiteto Oscar Bossa mencionou, que é um elemento em termos de arquitetura importante. Vou circular aqui para a zona do exterior, onde podemos ver a fachada, ou vamos poder ver a fachada da Santa Marta. Eu aproveito já agora para a assistência. Nós vamos tentar no final termos alguma outra, digamos, possibilidade de resposta a uma outra questão. Nós vamos tentar terminar a hora combinada, por volta das 19h30, mas de qualquer maneira, enfim, poderemos depois tentar responder uma outra questão que possa existir naturalmente. A vista atual da fachada de Santa Marta, com a contenção a funcionar. Existe uma zona da contenção que já está desativada, já lá passamos. Esta de onde viemos agora está a funcionar. E no final da fachada existirá o tal prolongamento do novo corpo que faz a continuidade, devido ao lote que aqui designamos de corpo 4, mas é um lote que o dono da obra teve a oportunidade de adquirir e adicionar ao projeto. Aí, voltando para dentro. Dizia na minha breve apresentação que a arqueologia tem sido neste momento uma das dificuldades de coordenação e de progresso dos trabalhos. Este lote de solos acumulados que vêm está relacionado com a gestão do trabalho que a arqueologia está a fazer. Neste momento, nesta zona que está aqui à minha frente,
Isto é um trabalho puro de arqueologia, apesar de ter aqui um equipamento, é a forma de ir rentabilizando os trabalhos. Já várias coisas foram aparecendo aqui. À minha frente está a antiga igreja do convento de Santa Joana, que é um edifício executado anterior ao terremoto, com uma adição, através deste, vou passar aqui para o lado da máquina, daquele pórtico que será posterior ao terremoto. E consoante vamos tendo a libertação dos trabalhos de arqueologia, vamos tentando progredir. Esta zona onde estamos virados agora é já o corpo que fica virado para a rua Camilo Castelo Branco, portanto, o edifício de 13 pisos que temos que executar e que passará por cima da igreja com a tal laje de elementos pré-esforçados. Pronto, estamos nesta altura a começar a executar beton armado de forma parcial, porque é isso que conseguimos fazer neste momento. Este muro, que é o muro que o engenheiro Nuno Vieira mostrou, e o tal muro onde acabámos por propor uma solução que, a nosso ver, nos trazia menos incerteza em termos de prazo, e só por isso, porque não ficávamos à mercê do evoluir dos trabalhos de arqueologia. Dessa forma conseguimos fazer a contenção do muro ao mesmo tempo que se trabalhava nesta zona. Este é um muro de suporte de terras por gravidade, tem mais de 100 anos, fez parte daquele grande projeto em Lisboa, da criação da Avenida da Liberdade e da conclusão do passeio público, que criou estes nivelamentos, portanto a gente trata-o aqui com muito amor e muito carinho. Ele até agora tem-se portado bem connosco, tudo o que nós fizemos não provocou nenhum tipo de deslocamentos, estamos muito tranquilos com este trabalho. Okay? Vou passar, progredir para o interior da igreja. O colega não falou sobre as fundações dos elementos intermédios, dos pilares e outros elementos. Serão fundações diretas ou terão qualquer outra solução indireta? Okay, passo a explicar então. Obrigado, Sr. Luís Massado. Esta zona tem fundações diretas, ok? Em função dos resultados que os ensaios geotécnicos davam, a cota de fundação do programa de arquitetura era no limiar daquilo que se considerava o terreno competente. Portanto, o engenheiro Nuno Vieira e a sua equipa, o que nos deixaram aqui foi, para não termos dúvidas que estávamos nas cotas boas, fizemos um pequeno reforço do pavimento com betão ciclópico, mais ou menos de 1 metro de espessura, que nos garante que estamos na cota correta. Portanto, para este edifício dos 13 pisos, temos uma solução de fundações diretas, que na generalidade é quase um ensolarramento geral, aonde vão descarregar todos os pilares, os pilares são estas paredes pilares que já estamos a ver, duas delas, mais os núcleos dos elevadores. Portanto, algures sobre estes pilares vão receber as cargas da tal laje pré-esforçada, que funciona quase como uma ponte que suporta o peso do edifício que fica por cima da igreja. Não é? Portanto, não há cargas para a igreja, as cargas vêm todas para aqui. Vou caminhar para o interior da igreja. Portanto, o ambiente do modelo construtivo e da metodologia de trabalhos na igreja é completamente diferente deste, e para nós é tratado quase como se fosse uma obra diferente, portanto, com recursos próprios. Colegas tiveram a oportunidade de verificar ao longo deste filme, desta visita virtual, todas as condições de segurança estão garantidas. Não sei se verificaram, têm-se verificado, os pormenorzinhos todos que são obrigatórios para garantir a segurança de toda a gente que trabalha e da obra em si, estão ali completamente garantidos.
Bom, dentro da igreja, nós temos duas lógicas estruturais. Esta lógica de estrutura metálica, que viram nos cortes do Luís Gana Vieira, estruturas com lajes grandes, que fazem a compensação das forças horizontais na fachada da igreja. Okay? Portanto, tivemos uma lógica de demolição mais ou menos esfaseada com a execução destes pórticos, para não deixar as fachadas desenquadradas destes forços horizontais. Okay? Aqui era um antigo altar. Neste momento não temos esta zona em desenvolvimento de trabalho, mas penso que é uma imagem que podem perceber a lógica da complexidade que tem tanto a defesa dos elementos patrimoniais como a dificuldade da execução depois de uma estrutura nestas condições. Para poder aqui aproveitarmos a presença também do arquiteto e da engenharia, uma das questões ali na Rua de Santa Marta era as inundações e os problemas todos de drenagem. Será que esses assuntos ficaram tão resolvidos hoje com aquilo que é as perspectivas das novas soluções de escoamento das águas pluviais na Rua de Santa Marta? Não haverá nenhuma questão que se possa suscitar nesta zona? Bem, nós enquanto diretor de obra, há um ano que aqui estamos, nós não temos registro de nenhum tipo de dificuldade e portanto, não estou sensibilizado para nenhuma dificuldade especial nesse sentido. Trouxe-vos esta zona, esta é o outro lado do corpo do edifício dos 13 pisos. Portanto, é aqui que descarregam a tal laje de pré-esforço. Nós acabámos por desenvolver aqui, em acordo com todos, uma metodologia diferente da que tínhamos pensado. E porquê? Porque este espaço onde nós estamos e que hoje está livre foi devido à intervenção do ocupante, que foi a Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública, foi executado aqui um edifício encostado a este muro. Este muro tem a particularidade de hoje ter este edifício em cima. É um edifício que está num estado estrutural mau, exibe muitas patologias complexas. Nós acreditamos que ele tem neste momento assentamentos diferenciais que se vêem na fachada a olho nu, e a possibilidade de o edifício que aqui estava e que demolimos poder estar a contribuir para este muro e deslocações neste muro poderem-nos provocar mais problemas naquele edifício, optámos por fazer apenas parte desta estrutura de betão que já vai em curso. Ela vai servir aqui de charneira, de cunha, entre o muro e a fachada, dando mais inércia, e só depois é que vamos demolir o outro troço. Provoca-nos aqui um subrendimento, mas pronto, enquanto estamos ali do outro lado com os trabalhos de arqueologia, vamos fazer este progresso de forma mais tranquila. Esta área aqui à minha esquerda é o estaleiro social da era Covid. Portanto, obriga-nos aqui a áreas de espaço para as pessoas maiores do que era habitual, para conseguirmos cumprir as distâncias nos balneários e refeitórios. Portanto, este é o edifício também de Santa Marta, né? Já vimos esta fachada para lá de fora. Como aqui é uma zona onde não existem casos, conseguimos evoluir mais depressa. Aqui ao fundo
vêem ainda a contenção de fachada, que apenas chegou à pativanda, neste momento está ativada apenas na pativanda, e portanto que em breve vamos desmanchar, porque as lajes já estão a fazer o trabalho delas na contenção da fachada. À frente é o outro lote, onde não estão a desenvolver trabalhos nesta fase e que nós utilizamos como um espaço de gestão logística. E subiria aqui acima para verem vista de cima. O projeto foi desenvolvido em BIM ou não? Não, Sr. Engenheiro. Vamos lá ver. O arquiteto Oscar Bossa, o engenheiro Nuno Vieira, sabiam responder isso muito melhor que eu, mas este projeto resulta de um primeiro momento de um primeiro projeto ainda com outro de obra. E, portanto, sendo uma obra que está a decorrer agora, é um projeto que teve um início já há muito tempo. Pronto, nós aqui estamos no nosso último piso. Vamos agora executar a cobertura, que é uma cobertura em betão, portanto faz o desenho geométrico das mansardas e da cobertura em betão. Nós terminámos esta laje há 2 dias. Portanto, estamos já na cota superior do empreendimento do lado da Rua de Santa Marta. E por aqui podem ver o altar, a antiga cobertura. Na fachada, lá mais à frente, já executámos o corte que vai permitir a passagem do outro edifício. Pronto, e em termos de visita, e também por forma a cumprir aqui o nosso horário, eu passava a palavra ao engenheiro Fernando Pinho, enquanto me disponibilizo depois para as perguntas. Sr. engenheiro Fernando Pinho. Muito bem. Sr. engenheiro Rui Silva, muito obrigado pelo esforço, não só de nos apresentar a obra, como pelo esforço físico que foi também esta caminhada que nos proporcionou uma visão global de toda esta obra, baseada também, tendo por base também a forma como o projeto foi apresentado nas suas várias vertentes. Portanto, então o Sr. engenheiro agora vai se deslocar novamente para o seu gabinete e eu iria, neste momento, pedir a todos os nossos colegas que estão na assistência para que possam, se assim entenderem, colocar 1 ou 2 questões, de maneira a que depois possamos terminar às 19h30. Entretanto, eu sei que já temos aqui uma questão que nos foi colocada pelo engenheiro António André, mas que presumo que já foi respondida pelo engenheiro Nuno Vieira. Não sei se é assim. De qualquer maneira, permita-me, antes de passar a palavra ao engenheiro Nuno Vieira, que eu vos diga o seguinte: nós temos aqui também nesta nossa assistência alguns membros eleitos responsáveis não só de delegações distritais como de colégios regionais. Eu penso que posso referir a presença do engenheiro Hugo Pescaia, que é o delegado distrital de Porto Alegre, assim como o engenheiro António André, que é o delegado distrital de Faro. Penso, aliás, que foi ele que colocou a questão que tinha ali a ver com questões estruturais. Não sei se o engenheiro Nuno Vieira respondeu, mas já lhe passaria a palavra. E depois também temos na nossa presença o coordenador do Colégio Regional de Engenharia Agronómica, o engenheiro José Mendonça de Aguiar, a quem também agradeço a sua presença e dessa forma ver como funciona todo este equipamento e poder utilizá-lo em eventuais eventos que queira realizar no seu colégio, de que é coordenador. Engenheiro Nuno Vieira, eu presumo que foi colocada uma questão, mas como ela já aqui não está, pelo menos que eu a veja, não sei se o senhor engenheiro já respondeu, certo? Respondi, mas uma vez que é só uma questão, acho que... se quiser partilhar assim rapidamente a resposta. Exato. Portanto, vou aqui recordar a questão. Olá, António, tudo bem? Por nada do topo essa transferência... As paredes não foram reforçadas pelo simples motivo que a direção de património... Permita-me, se quiser ler a questão para depois os nossos colegas da assistência perceberem a questão e a respectiva resposta. Fiquei com umas dúvidas, nomeadamente sobre o pormenor adotado no topo das paredes da igreja. Essa transferência, existe transferência de carga vertical,
As paredes foram reforçadas, a análise das paredes da alvenaria foi efetuada com recurso à análise não linear. Portanto, isto são as perguntas do meu colega de curso, António André. E respondendo uma a uma, existe transferência de carga vertical, ela é residual e inferior à que existia na existência. Portanto, nós, naquela gaiola, fizemos um reforço da estrutura, digamos assim, introduzimos uns montantes metálicos pelo interior, adjacentes à parede. As paredes não poderiam ser reforçadas com as soluções tradicionais ou as últimas evoluções neste tipo de paredes, de reforço. Portanto, a Direção do Património não autorizava. Não foi efetuada uma análise não linear de acordo com os últimos softwares que foram disponibilizados, foi sim efetuado um rigoroso controle de tensões. Portanto, a perspectiva foi sempre a mesma, foi sempre esta, que era dotar, digamos, ou não exercer sobre a parede digamos, solicitações superiores àquelas que estava feita e enquadrar o que está feito, portanto, parte da estrutura que foi mantida, foi feito um controle de tensões no âmbito da acomodação com os novos regulamentos. Portanto, não fizemos uma análise, até porque o que foi mantido estava bastante bem contraventado, por isso não sentimos essa necessidade. Ok, bom, eu não sei, eu faria o desafio a pelo menos mais uma questão, se os colegas da assistência assim entenderem, embora também compreenda que esta visita, pelo menos por aquilo que tem estado a acontecer, e eu também estou com esse sentido crítico, mas acho que tem corrido de facto bem, não só pela apresentação inicial das várias especialidades, como também pela própria visita, e aí pusemos à prova todo o equipamento, todas as questões de rede, toda a capacidade de síntese do engenheiro Rui Silva, vimos todo o desenvolvimento da obra, vimos as condições de segurança. Eu acho que realmente, pronto, não posso falar aqui, não nos fica bem falar em causa própria, mas acho que realmente, de certa forma, os objetivos foram alcançados. De maneira que já temos aqui, entretanto, mais duas questões. Eu pedia então aos colegas o favor de talvez não colocarem mais, porque depois não vamos ter tempo, que eu queria mesmo encerrar às 19h30. Ora bem, temos aqui uma questão do colega Gonçalo Machado, que, enfim, nos endereça os parabéns e portanto, já tem, não sei se isto não é bem uma questão, é mais digamos, uma... Peço desculpa, deixe-me só ler a questão. Portanto, boa tarde a todos. Antes de mais, meus parabéns pela iniciativa e pelas palavras de reconhecimento a todos os intervenientes numa qualquer obra de construção civil. Muito bem. O colega José Ferraz põe uma questão: o muro de gravidade a norte manter-se-á duplicando por dentro com o novo muro em betão armado? Portanto, uma pergunta diretamente para o engenheiro Nuno Vieira. Está sem som, engenheiro Nuno Vieira, por favor, ligo. Agora, respostas breves também, para ver se conseguimos cumprir o prazo. A norte não foi feito, não há intervenção, há só uma regularização do muro de gravidade que existe, portanto, não há nova construção nessa zona a norte. Admito que a norte não é o muro que vimos quando temos a contenção, o prolongamento das caves, porque esse não é norte, esse é poente. Portanto, não sei se será, eu diria que a pergunta é mais no âmbito do muro a norte, do muro a poente, porventura, não sei se será mesmo assim. Se for o muro a poente, é onde vai estar encostado o edifício novo, portanto o edifício confina com a Rua Camilo, e esse edifício tem um conjunto de paredes perpendiculares ao muro, exatamente, que servem de contraventamento do muro. Portanto, é o reforço, há feita uma lâmina de betão à frente e depois é contraventado com paredes estruturais que constituem o edifício. Bom, eu agradeço a resposta. Eu queria só uma última questão, e depois iríamos, portanto, esta seria a última pergunta que iria pedir ao engenheiro, enfim, penso Nuno Vieira, mas talvez a outros intervenientes, por exemplo, o engenheiro Luís Machado, visto que eu estou mais na academia, neste momento não tenho essa experiência, em que a pergunta do engenheiro Gonçalo Machado é sobre a proibição de fazer a contenção periférica pelo exterior do edifício, se é efetivamente uma questão mais da Câmara de Lisboa ou se tem conhecimento de outras câmaras que tenham o mesmo tipo de restrições em termos de contenção
fachadas. Vieira, faz favor. Se a pergunta for para mim, nós em Lisboa é obrigatório, nós temos vindo agora em outras regiões do país, tem sido sempre isso solicitado. Em Leiria, há pouco tempo tivemos essa questão também, e faz-nos sentido que seja assim, portanto, passar o ónus da intervenção sempre para o interior de quem intervém. Eu completava com uma explicação porque esta utilização e a manutenção de algumas fachadas. Umas porque têm algum valor arquitetónico e têm, de facto, uma preservação do património edificado. Outras porque só com uma contenção das empenas é que se pode manter a volumetria, porque, como sabemos, o máximo da profundidade dos edifícios são 15 metros, e quando temos em edifícios antigos uma área útil de construção que era muito superior, e se a quisermos manter temos que preservar as empenas, o que traz complexidades muitíssimo grandes. A vantagem da contenção para o interior é de que não temos ocupação de via pública e, portanto, isso será uma vantagem. Do ponto de vista da utilização do edifício e da parte estrutural, é uma desvantagem porque temos que trazer as fundações, não podemos utilizar a via pública ou essa zona para fazer o suporte dessa contenção e, portanto, temos que introduzir um elemento adicional interior aonde vão ficar as estruturas. Portanto, tem que ser muitíssimo bem pensada a compatibilização entre a solução de contenção e aquilo que é a solução estrutural, tentando que o suporte dessa contenção possa vir a ficar integrado naquilo que é a solução estrutural, o que acresce a complexidade muitíssimo grande. Julgo que Nuno Vieira que concorda comigo nesta análise. Sim. E com o condicionante de se fazer por fora com as infraestruturas existentes. É sempre complicado para fazer essa. Assim complicamos a vida um pouco mais à entidade executante e eles brilham mais também. Ora, muito bem, então, se me permitem, eu gostaria de passar à última etapa desta conferência, que são justamente os agradecimentos. Permitam-me a própria assistência, só mais um minuto, eu acho que é importante nomear, pelo menos em termos gerais, os responsáveis por este evento, desde logo, repetindo, mas nunca é demais, o apoio dado pelo Conselho Diretivo da Região Sul, na pessoa do seu presidente, Engenheiro Luís Machado, a este evento com características especiais, pelas razões que já foram apresentadas. Quero também agradecer a todos os oradores presentes, digamos, a forma e o esforço e a capacidade de síntese que tiveram na apresentação de uma obra com estas características e com estas dimensões. Quero também agradecer, em particular, ao engenheiro Rui Silva, por tudo o que já foi dito e pela forma brilhante como fez a visita guiada a esta obra. Queria também agradecer, é justo que o faça repetindo, ao Sr. José Vultos, que é o técnico de informática da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, todo o apoio que deu à concretização desta visita e o desafio que foi para todos, mas em particular para ele. Queria também agradecer à doutora Rita Bernardo, que é, digamos, membro da equipa da área de formação em comunicação e comunicação da Região Sul. Queria digamos, de uma forma muito vincada, agradecer a toda a assistência que tem estado connosco, de uma forma brilhante. Agora, evidente, alguns colegas já foram saindo, mas tivemos no pico 95 pessoas, colegas, a assistir a esta conferência, que corresponde a cerca de 2/3 dos inscritos. Tudo isto no dia 29 de julho, 2 dias do mês de agosto, portanto, brilhante. Muito obrigado a todos pela vossa presença. E também aos colegas, membros eleitos, que fizeram o favor de estarem connosco e também de assistirem a esta experiência, que espero que vá agora continuar com outros eventos, não só no nosso Colégio de Civil, como noutros colégios e até nas próprias delegações distritais. Portanto, com um abraço para todos, agradeço a presença e a excelente trabalho de equipa que foi aqui realizado e portanto, vamos agora, os que puderem, ter algumas férias merecidas, com certeza, e portanto, em setembro, o Colégio Regional Sul da Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros voltará com mais algumas atividades
E, portanto, muito obrigado a todos pela presença. Um grande abraço, saúde e até breve. Obrigado. 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 Parabéns. Muito obrigado. Obrigado.